Oi, pessoal! Hoje nós vamos corrigir a página 110 do material Trilhas de Conhecimentos, Trilhas de Aprendizagem. É a atividade 1 e ela fala sobre a questão da escravidão no Brasil. Então, o texto diz o seguinte: até cerca de 1850, traficar com escravos era uma profissão lícita e respeitável. Não se infringia qualquer lei ou se incorria em qualquer rejeição. Quem tivesse alguma poupança, rico, pobre ou remediado, investia nesse negócio. Era comum que pobres brancos, uma viúva, um rapaz sem posses, por exemplo, e negros empreendedores, tão logo alforriados ou retornados à África, ou ainda mesmo na situação de escravos, tivesse um, dois ou três cativos. O costume brasileiro permitia a um escravo ter outro escravo, nesse caso chamado de escravo vicário. Aqui nesse primeiro parágrafo nós já temos algumas questões. Primeiro, eu já falei para vocês várias vezes em sala de aula que nós não usamos mais esse termo escravo, esse texto ele está atualizado. Nós usamos o termo pessoa escravizada. Porque falar em escravo parece que você está dizendo que a natureza daquela pessoa é ser um escravo, quando não. Ela é uma pessoa comum, como qualquer outra, mas que foi submetida a um regime violento de escravidão. Então é sempre pessoa escravizada e não só escravo. Outro termo que aparece aqui é alforriados. O que é uma pessoa escravizada alforriada? É uma pessoa que conseguiu comprar, né, ou conseguiu ganhar a sua carta de alforria, que é a liberdade do estado de escravizado. Fora isso, aparece também a questão do tráfico de escravos. Por que a palavra tráfico? Logo que eu falo tráfico, com certeza vem na cabeça de vocês tráfico de droga. Tráfico é o comércio ilícito de qualquer coisa. Então, se é ilegal vender uma determinada coisa, isso é chamado de tráfico. A palavra tráfico não é usada só no contexto de droga. Diz tráfico de drogas porque comercializar drogas no Brasil é ilegal, entendem? É por aí. Então, continua aqui. O tráfico negreiro surgiu no início do século XV da necessidade de gerar riqueza nas Américas, onde comprar trabalho, que é também mercadoria, para colonizar a América, ou seja, gerar riqueza. A primeira ideia foi utilizar os trabalhadores nativos que Cristóvão Colombo impropriamente chamara de índios. O termo certo é indígena, o termo índio acaba generalizando as populações indígenas. Os nativos do Novo Mundo, no entanto, não dariam lucros de que o negócio como um todo necessitava. Como o índio não era apressado no local pelo colono europeu, apressado significa capturado, tá, gente? Não interessava os financiadores da produção. Não dava o lucro suficiente para investir em plantio, transporte e refino, beneficiamento, transporte e distribuição de commodities, como se diz hoje, como fumo, algodão ou café. Commodities são os produtos que a gente vende, né? Produto básico agrícola. O índio não era investimento, pois conhecia bem a terra e poderia desaparecer no sertão. Assim, ele foi aproveitado no que deu. Para embarcar madeira em navio em troca de camisas, chapéus, facas, coisas do gênero, os índios continuaram sendo escravizados mesmo depois da importação em massa de africanos, sendo estes preferidos por serem mercadoria, comprados por um preço e vendidos por um preço mais alto. O tráfico de africanos para a América durou aproximadamente 400 anos, né? Qualquer pessoa envolvida no tráfico deveria, como culpa de culpabilidade, sofrer pena de morte como piratas, criminosos e ladrões. Em 1826, o Brasil daria o primeiro passo, assinando uma convenção com a Inglaterra, estipulando que no prazo de 3 anos os traficantes estariam fora da lei. A convenção com a Inglaterra permaneceu letra morta, ou seja, uma lei que não tinha validade, até que, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz oficializou a proibição do tráfico negreiro para o Brasil. Então, esse texto todo, com esse monte de informação aqui, quer dizer o seguinte, quer dizer que num primeiro momento, o uso da mão de obra indígena enquanto mão de obra escravizada não era lucrativo para o colonizador europeu. Por quê? Porque o indígena, além de conhecer o território e poder fugir, como bem o texto fala, ele era capturado no local onde ele vivia, que já era aqui o Brasil, e era aproveitado enquanto mão de obra. O tráfico de pessoas escravizadas africanas gera lucro. Lucro para quem captura e vende, lucro para o intermediário que vai trazer da África para o Brasil, lucro para quem compra essa mão de obra e paga uma vez só, e aí vai ter essa pessoa trabalhando pelo resto da vida dela para você de forma gratuita. Então, o tráfico de africanos era um comércio rentável, ele trazia mais lucro. Por isso que no Brasil, paulatinamente, a escravidão indígena vai ser substituída pela escravidão africana, porque a escravidão africana movimenta todo um comércio que a escravidão indígena não movimenta. Essa é a lógica, certo? Aí vamos ver as perguntas aqui. Quem escreveu o texto, só vê aqui, né? Joel Rufino dos Santos.
O que esse historiador conta sobre o que foi o comércio de escravos para a América? Aí aqui é uma pergunta ampla, né, gente? Vocês podem colocar, tem só 3 linhas para responder. Vocês podem colocar isso que eu falei, que o comércio de escravos, de pessoas escravizadas, não é escravos, certo? De pessoas escravizadas para a América era rentável, por isso que foi substituída a escravidão indígena pela escravidão africana, que o comércio de escravos movimentava uma série de setores econômicos. Vocês podem colocar aqui da maneira como vocês entenderem essa questão do comércio de escravos, sempre lembrando a questão do lucro, que é o ponto central. A 3. O autor fala que traficar escravos era uma profissão lícita, respeitável. O que ele quer dizer com isso? Profissão lícita é uma profissão que é permitida. Lícito é aquilo que é permitido. Ilícito é aquilo que não é permitido. Então, uma profissão lícita e respeitável é uma profissão comum, uma profissão que é vista com bons olhos pela sociedade, certo? Então, até a proibição do comércio de escravos, vender escravos era visto como respeitável. Aqui o autor fala traficar escravos, mas o tráfico só é depois que é proibido, certo? Acabei de falar para vocês que tráfico é o comércio de algo proibido. Então aqui o autor ele está um pouco equivocado quando ele fala isso. Na verdade, seria comércio de escravos era uma profissão lícita e respeitável. O tráfico é crime. Então depois a lei Eusébio de Queiroz vai se tornar crime. Então a resposta é que era uma profissão que era bem vista. Quanto tempo durou o tráfico de escravos negros para o Brasil? Aí é só a gente ver lá no texto, né, quando começou e quando terminou. Ih, peraí que eu perdi aqui a página. Aqui. Por que utilizar os trabalhadores nativos do Novo Mundo não daria os lucros que os colonizadores necessitavam? Por esse motivo que eu acabei de explicar para vocês, que está presente lá no texto, certo? Utilizar os trabalhadores nativos do Novo Mundo faz com que não se tenha um comércio bem delimitado. E isso acaba tornando não muito lucrativo o uso dessa mão de obra, certo? Não dá os lucros porque os indígenas conhecem o território, eles conseguem escapar, conseguem fugir, tudo bem? Então, vocês já fizeram essa tarefa, eu já discuti ela com vocês, já expliquei essa matéria, eu estou só revisando para a gente corrigir os exercícios. Verifiquem nas apostilas de vocês, o que tiver certo, coloca um certo. Não precisa, é claro, estar reproduzindo palavra por palavra do que eu falei, né? Mas a ideia geral. Se você escreveu do seu jeito, mas manteve a ideia da resposta que eu discuti aqui com vocês, está certo. E o que tiver errado, vocês corrigem e me mandam a imagem aí no Google Class.